Olá, crianças, tudo bem? A tia Dani voltou com mais uma oportunidade da gente aprender mais coisas sobre a palavra de Deus nesses momentos em que estamos dentro da nossa casa esperando tudo isso passar. Tudo isso o quê, Caio? Tudo, todo esse coronavírus passar. Muito bem, a gente está em casa, mas a gente jamais pode se esquecer de Deus e daquilo que Ele tem para nos ensinar através da Sua palavra. Então, nós vamos mais um cultinho muito animado e muito abençoado, igual foi os outros que passaram. Quem aí de casa está vendo todos os cultinhos? Muito bem, tem que ver, não tem, Caio? Você Uhum. gostou dos cultinhos? Você. Muito bem. Você lembra de alguma história que a gente já viu em um dos cultinhos? A história de Marta e Maria. Muito. Quem contou a história de Marta e Maria? A tia Sônia. E você lembra outra história? Outra história. Era do filho de Da Moisés. Su? Da Sunamita. Sunamita, tá vendo como é muito importante a gente aprender e prestar atenção em todas as coisas, todas as oportunidades que Deus manda pra gente. Então, nós vamos começar com uma oração, né, para Deus abençoar o nosso cultinho e depois nós vamos aprender umas canções muito legais. Na verdade, aprender não, lembrar, né, Caio? Umas canções muito bacanas que a gente tem preparado para vocês. Então, o Caio vai começar a oração e depois a tia Dani vai orar no final, tá bom? Vamos lá? Todo mundo de olhinho fechado? Senhor, meu Deus, obrigado por esse dia. Abençoe esse dia maravilhoso, que tudo possa ficar bem. Abençoe essa igreja, que nada mal venha entrar aqui. E que abençoe todo mundo nesse mundo. E que abençoe as pessoas para que esse coronavírus possa passar. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço. Amém. Amém. Muito bem. Todo mundo com a mãozinha assim para frente, ó. Mãozinha assim para frente. Quando a gente faz assim, ó, a gente quer dizer o quê? Pare. Pare. Então a gente vai cantar uma música que fala assim, ó. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. De novo, ó. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Ele me salvou e me deu perdão. Agora vive no meu Coração. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Muito bem? Deu para aprender? Vamos lá de novo, mais uma vez? Para a gente poder pegar bem firme com essa música e decorar para os nossos cultinhos em casa, tá bom, gente? Vocês estão assistindo aqui, mas vocês podem usar quando vocês forem fazer um momento de louvor aí com o papai, com a mamãe, com seus irmãos, ensinar para eles, né? Uma música nova. Vamos lá? Ó, todo mundo com a mãozinha assim? Um, dois e. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Ele me salvou e me deu perdão. Agora vive no meu coração. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Muito bem, parabéns. Agora essa música, ela é muito bacana. Ela lembra um monte de personagens da Bíblia que a gente já aprendeu, já está cansado de ouvir as histórias, mas eu quero ver se vocês vão lembrar desses personagens à medida que a gente for cantando a música. Vamos lá, Caio? Vamos ver se o Caio também vai lembrar. Ele também está aprendendo, reaprendendo essa música. Trouxe ele para me ajudar. A música é o seguinte: ela fala assim: ouvi um menino que no cesto navegou. Qual o nome dele? Moisés. Qual o nome dele? Moisés. E quem é que foi vendido pelos seus irmãos? Qual o nome dele? José. Qual o nome dele? José. E quem foi que na arca do dilúvio
escapou. Qual o nome dele? Noé. Muito bem. Certo general era leproso e Deus curou. Qual o nome dele? Naamã. Qual o nome dele? Naamã. Quem foi que orou a Deus na cova dos leões? Qual o nome dele? Daniel. Qual o nome dele? Daniel. Elias se escondeu com medo de uma mulher. Qual o nome dela? Jezabel. Certo garotinho que um gigante liquidou. Qual o nome dele? Davi. Qual o nome dele? Davi. Existe um moço que um prédio derrubou. Qual o nome dele? Sansão. Qual o nome dele? Sansão. Sansão matou um animal. Quero saber qual foi. Digam todos juntos. Um leão. Muito bem, gente. Volta lá e depois decora a música bem bacana. Depois a gente vai cobrar de vocês na escola dominical, hein? Dá para aprender um monte de personagem com essa música, não dá? Muito bem. Então, agora que a gente cantou essas músicas, a gente vai orar e agradecer a Deus pela história que vai começar. Hoje a gente vai contar uma história que está lá no Novo Testamento. Essa história, sabia que a gente pode cantar mais uma música, né, Caio? Coração da Menina e do Menino. Sabe por quê? Porque hoje a nossa história, que está lá no Novo Testamento, ela fala sobre o coração de um homem que ele estava doente, mas Jesus queria ensinar que ele também estava não só doente do corpo, né? Ele era um cara leproso. Não, ele não era um cara leproso, não. Ele era um cara paralítico. Isso, o leproso a gente vai contar em outra oportunidade. Ele era um cara paralítico, mas ele tinha também um probleminha no coração. Mas, então, esse probleminha não era físico, é porque ele estava em dívida com Deus. Então, essa música que nós vamos cantar fala muito sobre o coração da pessoa. Que se o coração da pessoa não estiver legal, nada tá muito legal, não é? Vamos lá, Cá? Então, ó. O coração do menino e da que tem Jesus é diferente, não fica Triste. nem Zangado. aborrecido Sido. ou assustado, mas é feliz e sorridente, mas é feliz e sorridente. O coração do menino e da menina que tem Jesus é diferente. não fica Triste. nem Zangada. aborrecido ou assustado. Mas é feliz e sorridente, mas é feliz e sorridente. Muito bem, então o coração do menino e da menina que tem Jesus, ele é muito diferente. Quando a gente tem Jesus no coração, por mais que venha um monte de coisas para fazer assim a gente ficar magoado, chateado, triste, zangado, mesmo assim a gente é feliz porque a gente tem Jesus no coração. Muito bem. Então, a história que a gente vai contar hoje fala sobre um moço que morava numa cidade chamada Cafarnaum. Como é que a cidade chamava? Cafarnaum. Muito difícil, né? Mas vamos lá de novo. Como é que a cidade chamava? Cafarnaum. Cafarnaum. Muito bem. E esse moço, sabe qual que era o nome dele, Caio? Ele se chamava Simão. Gente, mas o mais interessante do Simão, sabe o que que era? É que ele tinha uns amigos muito fiéis a ele. Vamos ver essa história? Ela é muito interessante, ela mostra um monte de coisa bacana que está na palavra de Deus e que serve para a vida de cada um de vocês. Vamos lá? Essa história
Ela está lá em Marcos, capítulo 2, do versículo número ao versículo número 12. Muito bem. E é o seguinte, nessa época, porque é o Novo Testamento, hoje é uma história sobre o Novo Testamento. Marcos está em qual testamento? Novo. Novo Testamento. Qual o número desse livro no Novo Testamento? Ele vem em qual lugar? Primeiro vem o Mateus. e depois o? Marcos. Muito bem. É outra música também que a tia Dani vai ensinar para vocês. A música dos livros da Bíblia, muito interessante para a gente poder decorar. Então vamos lá. Olha que legal. Vamos ver. Aqui a tia Dani vai colocar do lado de cá para todo mundo aparecer. Muito bem. Vamos ver aqui. Ah, aqui ficou legal, né, Caio? Um dia, Jesus, ele voltou nessa cidade de Cafarnaum, porque Jesus, ele estava andando por várias cidades. Então, pregando a palavra de Deus, né? Porque foi o que ele veio fazer aqui. Ele veio salvar e, né, nos libertar na cruz. Ele morreu, né, na cruz para nos salvar. Mas enquanto ele estava aqui na terra, ele andou por vários lugares pregando a palavra de Deus. E nesse dia, ele estava na cidade de Cafarnaum. E aí, as pessoas ficaram sabendo que ele estava lá na cidade e tinha muita gente querendo ver os milagres de Jesus, porque ele estava fazendo muitos milagres por onde ele passava. E aí, quando as pessoas ficaram sabendo que ele estava numa casa, todo mundo foi correndo para essa casa. Aí eles entraram, a casa ficou cheia de gente. E aí, esses 4 amigos aqui, ó, tá vendo, gente? 1, 2, 3, 4. Esses 4 caras aqui, eles eram amigos de quem? Simão. De Simão, muito bem. E eles viram lá que, assim, olha, a oportunidade de ajudar aquele amigo dele, o Simão, que estava lá na casa dele, sem poder andar, sem poder ir aos lugares, sem poder fazer nada sozinho, porque ele era Paralítico. paralítico, muito bem. Então, eles falaram assim, gente, se a gente trouxer o nosso amigo Simão aqui para Jesus, a gente tem certeza de que ele vai ser curado. Mas como que a gente vai fazer para passar por todas essas pessoas com o Simão numa cama? Ah, a ideia foi muito boa, né, gente? Mas eu acho que a gente não vai conseguir dessa vez. Ah, gente, será que eles iam desistir, Caio? Não. Não podia, né? Porque ele era um amigo muito chegado deles. Aí um deles falou assim: vamos lá buscar ele. Depois a gente pensa o que a gente faz quando a gente chegar aqui. Então, gente, eles chegaram lá na casa do Simão. Olha o Simão aí deitadinho, porque ele não podia, né, gente, andar. E olha que naquela época não tinha nem televisão para ele poder ver, ele só ficava na cama. As pessoas tinham que levar comida para ele na cama, tinham que dar banho nele, trocar a roupa. Pensa como isso é muito triste. Então, os amigos de Simão falou com ele assim: Oi, Simão! Chegou lá na casa dele, né? Todos felizes, porque eles viam uma oportunidade, né? De poder ajudar esse amigo tão querido deles. Chegou lá e falou assim: Ei, Simão, tudo bem? Como você vai? Ele, ô, meus amigos, muito obrigada pela visita. Vocês são os únicos amigos que têm vindo me ver, os únicos que ainda me restam. Eu estou até bem, e vocês? Olha, Simão, eles estavam todos entusiasmados e falou com ele assim: Olha, Simão, Jesus está na cidade. Aí ele olhou, aquele a quem todos dizem que cura, que salva, que liberta, que transforma e que faz milagres? Isso mesmo, Simão, ele mesmo. E nós estamos querendo te levar lá nesse Jesus para ele poder fazer um milagre na sua vida. O que você acha? O que você acha, Caio, que o Simão falou? Sim. Ah, gente, ele ficou meio assim, indeciso, mas
como ele viu que os amigos dele estavam muito animados, ele falou assim: olha, eu quero ir lá sim ver esse Jesus, ver o que ele pode fazer por mim. Então, gente, os amigos dele amarraram 4 cordas na caminha do Simão. Olha o Simão aqui na caminha, deitadinho, e foram ter com Jesus. Mas quando eles chegaram lá, Caio, você não sabe o que aconteceu? A casa estava muito mais cheia do que eles já tinham visto quando eles estiveram lá da primeira vez. Ah, meu Deus, que tristeza! A gente não vai conseguir chegar até Jesus, Simão. Como nós vamos fazer? Aí Simão olhou para os amigos dele e falou assim: olha, meus amigos, muito obrigada pela oportunidade, porque vocês tentaram, né, me trazer aqui, mas não tem problema não. A gente nunca vai conseguir chegar lá dentro dessa casa. Aí eles olharam, pensaram, e aí você não acredita, Caio? Um dos amigos teve uma brilhante ideia. Exatamente! E sabe qual foi essa ideia? Eles levaram o Simão. Que lugar é esse, Caio? É o telhado da casa. O telhado da casa. Eles pensaram assim, gente, as casas naquela época eram feitas retas, os telhados eram todos retos e feitos de pedras. Então, não seria tão difícil fazer uma coisa que eles estavam pensando, eles tiveram uma estratégia. Eles foram para o telhado com o Simão e tiraram todos os paus, tiraram as pedras e fizeram um buraco no telhado, gente. Falou assim: olha, se a gente não consegue chegar pela porta, nós vamos chegar pelo teto. Olha como que esses amigos amavam Simão. Gente, vocês têm um amigo assim muito legal? Você tem, Caio, um amigo tão legal assim? Como que ele chama? Samuel, o Caio é muito amigo do Samuel, ele ama ele demais. Então, e o Samuel também é muito amigo do Caio. Então, era desse jeito, esses amigos com o Simão. Eles resolveram, então, ir lá com muita fé e sabiam que isso ia levar o Simão até Jesus. Então, de repente, gente, eles amarraram 4 cordas na caminha, que estavam amarradas lá, né? E eles foram descendo o Simão. Tá dando pra ver aí, Caio? Eles foram descendo o Simão até chegar no chão. Aí o povo olhou para o alto e falou assim: gente, que barulheira é essa? Que bagunça é essa? Psss, deixa Jesus pregar. E eles olhavam para o teto e falaram: gente, mas quem que fez esse buraco no telhado? E aí Jesus, como ele era muito calmo e sereno, Jesus só ficou olhando Simão descendo lá do teto, lá de cima, até chegar no chão. Quando ele chegou lá no chão, Jesus olhou para ele e ficou pensando assim: vamos ver o que esse homem vai me pedir, porque Jesus, ele sabe todas as coisas. Jesus sabe todas as coisas mesmo, Caio? Ué, sim, porque Sim. Ele é Deus em carne de humano. Muito bem, porque Jesus é Deus. Então ele ficou só olhando o que iria acontecer. Naquele lugar, gente, naquele lugar tinha umas pessoas, uns escribas, uns doutores da lei, muito, mas muito sabidos da palavra. Eles sabiam muito da palavra, mas eles não tinham um coração quebrantado. Um coração quebrantado é um coração que está se entregue a Deus, um coração que aceita todas as coisas que é dita na palavra, não só por teoria, mas por prática também. E aí, Jesus sabia que eles estavam ali esperando uma oportunidade para poder acusar Jesus de blasfêmia. O que será que é blasfêmia, Caio? Blasfêmia é mentira. Eles estavam achando que Jesus era mentiroso, que Jesus estava falando que era Deus e eles achavam que Jesus não era Deus. Mas aí, os 4 amigos,
do Simão falou assim: Olha, Jesus, nós queremos que você cure o nosso amigo. Nós queremos vê-lo bem, para ele poder trabalhar, para ele poder brincar com a gente, para ele poder passear, para a gente poder comer uma pizza. Se tivesse pizza naquela época, né? Né? Mas então, o que acontece, gente? Jesus, ele olhou para aquele homem, para o Simão, e todo mundo ficou assim caladinho, apreensivo para ver o que Jesus iria fazer. Jesus olhou para ele e falou assim: Olha, querido, você precisa de saber de uma coisa. Muitas coisas estão acontecendo no seu coração. Então, você tem que se arrepender. E então, ele olhou e estava muito prestando atenção em Jesus. Jesus virou para ele e falou assim: Olha, você pode ir, que os seus pecados estão perdoados. Mas era isso mesmo que ele estava querendo, Caio? Ele estava querendo isso e também curar ele. Na verdade, ele estava esperando que Jesus ia colocar a mão nele e ele já ia sair andando. Só que, o que acontece, gente? O que acontece? O Simão, ele tinha algumas coisas do passado que ele tinha que consertar. E aí, ele olhou nos olhos de Jesus, ele olhou nos olhos de Jesus e ficou pensando assim: nossa, tem tanto tempo que eu estou distante de Jesus, eu não estou orando mais, eu não estou mais acompanhando as escrituras, eu fiz muita coisa de qual eu me envergonho muito. Ele mentia, gente, ele pegava dinheiro na bolsa da mãe dele quando ele era pequeno. Isso está certo, Caio? O que significa isso? Significa que é um roubo e pecado ao mesmo tempo. Pois é, gente, ele nem achava que pegar um dinheiro na bolsa da mãe dele era roubo, mas tudo que a gente faz escondido, e hoje, como eu falei na outra aulinha, a gente tem o quê? O Espírito De Deus. o Espírito de Deus, o Espírito Santo, que convence a gente de todas as coisas erradas que a gente faz. Então, tudo que passa na cabecinha de vocês que não é muito certo, não façam, porque é pecado. Então, ele olhou para o Simão e falou assim: os seus pecados, antes de mais nada, Simão, os seus pecados têm que ser perdoados. Então, gente, aqueles escribas olharam para Jesus e começaram a cochichar entre si. Começaram a falar assim. Mas Jesus, como ele sabe de todas as coisas, ele chegou perto deles e falou assim: Olha, o que vocês estão falando aí? Aí eles olharam para Jesus e falaram assim: É uma blasfêmia. Como pode você perdoar os pecados de uma pessoa? Você nem é Deus. Aí, gente, Jesus, ele era muito manso, ele era muito inteligente. E de uma forma muito bacana, sabe o que ele fez? Ele falou assim: Eu vou provar para vocês que é muito mais fácil a gente perdoar um pecado do que a gente falar que a pessoa está curada. Porque o pecado, quando a gente fala que o pecado está perdoado, a gente vê que o pecado está perdoado, Caio? A gente não vê, a gente sente. Quando a gente ora a Deus, pede perdão pelos nossos pecados, a gente sente mais tranquilo, mais leve, mais confortável, sabendo que a gente realmente confessou o nosso pecado e a gente foi perdoado, porque Deus perdoa quando a gente confessa. Mas então, para provar para esses escribas e fariseus, essas pessoas que não acreditavam em Deus, Jesus falou com o Simão assim: Simão, olha aqui para mim, meu amigo. Pega o teu leito, levanta e vai embora, que os seus pecados estão perdoados. Gente, naquele momento, o Simão começou a estremecer todo o corpo dele. E ele começou a ficar agitado, coisa que há muitos e muitos anos ele não fazia. Os membros dele começaram todos a se movimentar e sem ele fazer, sem ele ter aquele esforço todo que ele tentava e não dava conta. E olha, gente, o que aconteceu? Um milagre, muito bem. E aí,
Quando aquele povo viu Simão se levantando, todos ficaram, olha, todos ficaram espantados com aquele milagre, porque além de perdoar o pecado daquele homem, Jesus fez ele ser liberto daquela paralisia. Ele foi curado. E olha os amigos dele lá em cima do telhado. Como que eles estavam, Caio? Muito feliz. Muito felizes e gratos, porque eles sabiam, eles tinham fé que Jesus ia curar o amigo deles. Então, gente, esse dia foi um dia glorioso, foi um dia em que, olha, como que a felicidade veio reinar entre aqueles amigos. E da mesma forma, isso pode acontecer na vida de cada um de vocês que está aí na sua casa. Se você acredita, se você crê, se tem alguma pessoa da sua família, se tem alguma pessoa, algum amiguinho seu que está com algum problema e que precisa de uma bênção, que precisa de uma cura e também precisa de perdão de pecados, você pode fazer essa oração por cada um deles e pode crer que o impossível pode acontecer. Muito bem. Vários milagres Jesus manifestou naquela época onde ele estava no meio do povo, mas até hoje ele continua sendo Deus e ele continua sendo bom e ele continua fazendo milagres na vida das pessoas. Você quer saber um milagre que Jesus faz todos os dias na nossa vida? Você sabe, Caio, me contar um milagre que Jesus faz todos os dias na sua vida? Não. Nenhum? Ah, mas são tantos milagres que a gente até às vezes esquece que, olha, É dar pra gente. o ar que a gente respira já é um milagre, porque você imagina é, se Deus trancasse o ar para a gente não respirar, o que ia acontecer? Todo mundo ia morrer. E se você está aí de pé hoje, é porque Deus tem um propósito na sua vida. Se você que tem algum problema de saúde e que tem esperado em Deus com muita fé há muito tempo, pode acreditar. Ele tem um plano na sua vida. Ele tem um plano na minha vida, tem um plano na vida do Caio e ele tem um plano na vida de cada um que tem esperado nele. E ele também tem um plano em tudo que está acontecendo no nosso mundo nesse momento. Para que as pessoas se aquebrantem, se cheguem mais a Deus. Acredite que um milagre vai acontecer. Então, meus queridos, vamos orar, agradecer a Deus pela vida de cada um daqueles que nos cercam, agradecer pela história. Como é que é o nome do nosso personagem? Simão, deu um branco aí, hein? Nosso personagem, ele morava em qual cidade? Cafarnaum. Ah, o mais difícil ele lembrou. Cafarnaum, não se esqueçam. Assim como aconteceu na vida de Simão, pode acontecer na vida de cada um de vocês. E até na minha vida também. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigada por essa oportunidade de, junto com os meus amiguinhos lá do outro lado, que está assistindo esse cultinho, ouvir palavras de bênção e de, ó Deus, que trazem tanta alegria para o nosso coração. Obrigada pelo exemplo da vida de Simão, que teve, ó Deus, a sua vida salva, seus pecados perdoados e ainda, Senhor, ó Deus, foi curado da sua paralisia. Te peço que o Senhor vá na casa de cada um dos meus amiguinhos e amiguinhas que estão escutando esse vídeo agora e abençoe a vida deles, dos seus pais, das suas mães, irmãos, familiares e todos aqueles que os rodeiam. E aqueles que precisam de um milagre especial, de uma bênção de cura, que o Senhor venha fazer isso na vida deles. Abençoe o nosso planeta, abençoe a nossa cidade, os governantes e todos aqueles que estão diretamente, ó Deus, envolvidos com essa pandemia. Que o Senhor, ó Deus, dê sabedoria para que eles possam, Senhor, ó Deus, juntamente formular, ó Deus,
uma forma melhor, Senhor, a melhor possível para poder resolver todos esses problemas e que o Senhor dê inteligência, capacidade para que os cientistas, para que eles descubram, Deus, uma vacina, uma cura para esse coronavírus. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. 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 E aí também, gente, tem uma música muito bacana que a Tia Dani vai cantar para vocês, que fala da história que a gente acabou de contar. E para vocês decorarem mais fácil, essa música, ela é de um cantor chamado Estênio Márcios. Depois vocês conferem lá que ele é um homem muito abençoado, que canta várias canções muito legais. Mas antes disso, a gente vai lembrar um versículo da Bíblia que está lá no Salmo 121, que traz um conforto para o nosso coração em meio a todos esses problemas que estão acontecendo. O Salmo, o Caio vai me ajudar nesse salmo, hein, Caio? O Salmo 121, 1 e 2, o que está escrito lá, Caio? Eleva os olhos para o monte de onde virá meu socorro. Meu socorro vem de Deus. O meu socorro vem do Senhor que fez. dos céus e a terra. Muito bem, é um versículo para vocês decorarem. Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Salmo 121, 1 e 2. 1 e 2. A música é o seguinte, para vocês lembrarem do aleijado, do paralítico de Cafarnaum, o Simão. A música fala assim: era um aleijado, mas que não vivia só, tinha 4 amigos. 4 corações repletos de bondade e fé, esperança à vista. 4 cordas, cada uma numa ponta de uma cama e um buraco aberto no telhado. Muita sincronia, equilíbrio e pontaria. 4 homens que não sabem o que é desistir, duvidar. Desce aquela cama bem no meio do lugar onde estava Cristo. O que é mais difícil, quem irá me responder? Perdoar ou curar? Sai andando um aleijado, carregando o seu leito. Como é livre alguém que é perdoado. No telhado, 4 homens abraçados, lágrimas e risos. Me responda o que é difícil para Deus operar. Olha os 5 amigos até parecem os guris do lugar. Sobem na figueira, pula ribanceira, banho de cachoeira, bola, mai, poeira. Aventuras 1000 pra fazer, como foi há tempos atrás. Chega de sofrer, chega de chorar, bobo é quem por último chegar. Muito bem, procura lá, Estênio Márcios, muito legal. Aí vocês nunca vão esquecer dessa história maravilhosa, desse milagre poderoso de Jesus. Queridos, até a próxima e vamos ter outras oportunidades de louvar e adorar a Deus neste mesmo canal. Se inscreve aí, dá seu like para todo mundo ficar sabendo das boas obras de Deus. Um beijão, fiquem com Deus.